Olá, sétimo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de artes. E, né, dessa vez, continuando aí, fechando a nossa matéria sobre a arquitetura, né? A gente vai falar sobre alguns exemplos aqui de arquitetura que a gente tem que são bastante conhecidos, bastante importantes. Sem mais demoras, né, vamos falar aqui sobre o Gaudí. Antônio Gaudí, um dos grandes nomes da arquitetura espanhola, né? Com construções conhecidas mundialmente. As mais importantes, o Templo Sagrada Família e o Parque Güell, que a gente vai ver aqui ao redor. O Templo Sagrada Família, ele é uma construção que ainda nem terminou. Ela foi começada ali em 1882. O Gaudí morreu em 1926, ou seja, uns 40 anos ali depois, né? E hoje em dia, que já se passaram mais de 100 anos, o troço ainda não foi terminado. Como assim, professor? Porque a arquitetura é uma coisa que demora e olha o nível de detalhe que o cara colocou no negócio. O projeto do cara é extremamente cheio de detalhe, extremamente doido, assim, de tão detalhado que é, sabe? É um marco mesmo, assim, é uma coisa muito bonita e muito diferente, né? E provavelmente depois da morte que o cara do autor, né? As pessoas ficaram com medo de fazer coisas que eram muito diferentes do projeto dele, então eles devem estar discutindo bastante cada novo detalhe que eles vão colocar no negócio. Mas é algo marcante por si só, né? Uma parada demorar tanto tempo ali para ser pronto, para ficar pronto, né? Além disso, o cara é conhecido pelo Parque Güell, que é esse parque aqui, né? Fica em Barcelona. E tá aparecendo aqui na nossa imagem. Ele é bem diferentinho, né? Olha essas casinhas aqui, que coisa mais fofa. Tem um toque de fantasia. Você percebe uma sinuosidade ali no negócio. Fica parecendo, sabe o que é? Aquelas casinhas de biscoito que a gente vê em parque, em shopping, quando tem coisa assim de Papai Noel. Ou então que a gente vê naquelas histórias assim de aqueles irmãos João e Maria, né, que ficam presos na floresta, eles encontram a casa de biscoito feita pela bruxa. Então, lembra um bocado dessas coisas aqui, né? A arquitetura que o cara fez desse lugar é muito bonitinho. É um lugar super visitado ali na Espanha e colocado na lista de patrimônio da humanidade. O que é patrimônio da humanidade, professor? São umas coisas assim que essa organização internacional aqui, a Unesco, ela coloca ali numa lista de coisas que são muito importantes que os povos têm que valorizar, porque mais do que simplesmente ser importante para aquele povo, é algo muito bonito, uma obra de arte muito bonita, alguma coisa histórica muito importante, alguma coisa da natureza muito única e tal, e aí a gente tem que valorizar aquele negócio. Então, mesmo o governo do próprio país, eles têm umas certas limitações para mudar ou destruir ou deixar de defender essas coisas aqui que são patrimônios da humanidade. Então, é um ato de proteção, né? É uma coisa para você não deixar alguma maravilha aí que a humanidade criou, alguma coisa importante se perder de alguma forma, cair no esquecimento, ser destruída pela ação do tempo por não ter sido feita uma, como é que chama? Ai, meu Deus, manutenção e tal. E aí o Gaudí, ele é muito conhecido porque a obra dele une o que um construtor faz ali, né, que é basicamente definir as estruturas de um prédio desses aqui, com o trabalho de um escultor, que ele pega uma massa ali nas mãos dele, né? E ele faz uma coisa ali mais sinuosa de acordo com o interesse dele. Do pintor também, porque ele vai colocar cores, fazendo detalhes bastante importantes ali da coisa, né? Vai usar algumas coisas de artesanato, tipo mosaico, cerâmica, ferro batido, etc., né? Alguns tipos de técnica que não se costuma usar
na arquitetura e sim no artesanato. Enfim, ele vai misturar várias características ali de vários tipos de arte diferentes para fazer isso aqui que é muito próprio dele, que é muito marcante, né? E aí a gente tem um caso também super conhecido de arquitetura, importante aí, que é Brasília. É a capital do nosso país, Brasil, né? Ela é uma cidade já feita para ser a capital, então por isso você teve todo um plano, você contratou um urbanista, Lúcio Costa, e um arquiteto, Oscar Niemeyer, para fazerem o plano dessa cidade, para construírem essa cidade já sabendo onde que ficava cada rua, diferente de como foi construído, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que colocaram alguns prédios lá primeiro, depois as pessoas foram morando, foram criando outras casas, a partir dessas casas você foi criando várias ruas, aí depois tu bota mais uma rua, depois tu bota mais uma rua, mais um prédio público, mais uma empresa, mais uma coisa assim, e cada um vai fazendo as coisas individualmente, e aí a cidade fica uma grande bagunça. Brasília tem uma lógica muito grande, eu já devia ter aberto aqui no Maps, mas eu vou abrir agora e aí vai fazer sentido para vocês. A parte central de Brasília, né, que é a primeira parte, o plano piloto. Bem, essa imagem nem tá dando para ver tão bem, peraí. Joga no Google que eu acho que vai fazer melhor. Cadê as imagens? Ah. Quando você olha essas primeiras construções aqui de Brasília, você fica com uma ideia até um pouco de um avião. Repara só, as ruas aqui elas têm essa curvinha, né, que é para encaixar na coisa da natureza aqui, que é o lago, né? Também tem essa rua aqui, que é a principal, é o grande eixo, né? O pessoal de Brasília chama de eixão, porque é justamente isso, né? Um eixo para conectar o negócio todo. Até quando você olha de cima a cidade já construída, você consegue entender que tem uma lógica nela, né? Que tem algumas ruas que são pensadas para cortar a parada toda, em vez das ruas terem, né? Como aqui no Rio de Janeiro, um nome qualquer que você dá de alguma coisa, sei lá, uma pessoa famosa, né? Algum acontecimento, etc., alguma parada assim, você dá o nome de Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, né? Ou então Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4. Porque aí você faz esses blocos aqui, né? Dos quarteirões e tal, você nunca se perde, você já sabe, você pode dizer para a pessoa, ó, oh, o endereço que você tem que ir é ali na rua C4. Aí, simplesmente, a pessoa não precisa nunca ter ido lá. Ela só vai ver que já passou a rua A, já passou a rua B, passou a rua C, e aí ela vai virar ali para a direita e ela vai ver os números passando, né? Número um, número 2, número 3, número 4. Pronto, já estou no C4. Então, independente de você já ter ido no lugar, você não precisa nem de mapa, você já consegue se localizar. É uma coisa super interessante. Nós que estamos acostumados com a bagunça, a gente talvez fique confuso quando a gente vai para lá também, né? Mas rapidinho dá para você se adaptar e você conseguir entender e se localizar, etc. E quem mora lá não se perde de jeito nenhum dentro da cidade. Em compensação, quando eles saem de lá, né, e eu conheço gente que mora em Brasília, eles ficam totalmente perdidos, porque eles olham para as nossas ruas daqui e eles ficam, nossa, que troço caótico, isso não faz sentido nenhum. Mas é porque, de fato, não teve como a gente parar aqui no processo de construção do Rio de Janeiro, que vem lá desde a época do Brasil colônia, né? Não teve como parar e pensar tudo direitinho. As primeiras ruas, os primeiros prédios do Rio de Janeiro até que foram pensados, mas depois de centenas de anos das pessoas morando aqui, você não tem mais lógica nenhuma na coisa.
Então, o Lúcio Costa que fez esse projeto aqui, né, de onde que seriam as ruas, etc., onde que ficariam os parques, onde ficariam os prédios principais públicos ali, etc., né, e o Oscar Niemeyer, o nosso arquiteto mais famoso, né, da história do Brasil, ele criou vários dos prédios públicos da cidade ali, né, como o Palácio dos Arcos, o Congresso Nacional, que é esse aqui que aparece embaixo na imagem, né, a gente está sempre vendo no jornal, porque é ali onde os políticos decidem as coisas do país, a Catedral de Brasília, que eu não vou mostrar foto, porque senão eu vou dar spoiler do exercício da próxima página, o Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes, entre outros. São todos prédios muito conhecidos, se vocês jogarem no Google, vocês encontram, mas ele tem esses traços especialmente marcantes, porque ele usa poucos elementos, né? A obra dele costuma ser desenhada ali no papel bem tranquilamente, esse aqui, por exemplo, né? Você tem uma linha reta, em cima você tem um copinho assim, o outro copinho assim, e duas torres, né? É uma coisa bem tranquila. O cara desenhou isso no papel completamente, né? E depois, para você colocar no ferro, no concreto e etc., não é tão difícil. E fica bonito, fica marcante, além dele ter linhas dinâmicas e curvas, e ter muita integração com o paisagismo, né? Você pensa o prédio para ter uma relação ali com o céu que está ao redor dele, para ter uma relação ali com a água que vai fazer ali uma reflexão daquilo ali que está rolando, para ter uma relação com a terra que tem ali ao redor, que a imagem não está mostrando para vocês, mas isso aqui fica embaixo de uma inclinação, né? Tem vários cantos ali ao redor no qual você consegue olhar esse prédio aqui, e por aí vai. Então, exercício agora, pausem. Quais são as particularidades da arquitetura de Niemeyer, que a torna referência para a arquitetura mundial, né? Poucos elementos com formas claras e linhas dinâmicas e curvas, e possui intensa integração com o paisagismo. Pelas características descritas, marque as imagens correspondentes, né? Esse A aqui, que se não me engano é o Palácio da Alvorada, você consegue ver a mistura ali com o paisagismo, né? E você também consegue ver essas linhas simples e curvadas, né? Tem a curvinha aqui na ponta. É muito diferente, por exemplo, de uma estrutura dessa aqui, que é um monte de. São 1 bilhão de linhas, né? E normalmente retas. Meio que a fachada aqui do prédio ela termina em um determinado lugar, e aí depois você tem o paisagismo, depois você tem a próxima coisa ali, que é o jardim, enquanto que aqui o jardim já fica basicamente encostando ali no prédio, né? Então é bem mais integrado. Isso aqui vocês já viram que é o prédio ali tipo o do Gaudí, né? Não sei se é o do Gaudí, mas enfim. E essa aqui que é a Catedral de Brasília, que eu disse que eu não ia dar o spoiler, né? Que ela é toda arredondada, né? A maior parte da catedral é embaixo da terra, então é a conexão ali com o paisagismo também, né? E é feito para lembrar a figura da Nossa Senhora de Aparecida, a santa, né, a católica que é padroeira do Brasil. Essa catedral é católica, né? Então ela é bem usada, tem essa referência aí na construção dela. Quais características ajudaram você a descobrir as alternativas corretas? É basicamente o que a gente já falou antes, né? Então, não vou nem precisar dar uma resposta nisso. Dá para vocês até imitarem a resposta da que funciona. E aí, a arquitetura, passaporte para o mundo, né? A arquitetura, ela muda um pouco o pensamento das pessoas. A gente tem esse caso aqui no qual a arte, o resto da arte, né, as artes plásticas e a arquitetura se misturam, quando você teve esse Neucirlan Souza de Oliveira, um jovem, 14 anos que ele tinha, né, resolveu fazer uma miniatura de onde ele morava, a favela Pereira da Silva,
E aí outras pessoas entraram naquele projeto ali e começaram a colaborar com ele. Elas foram colocando mais miniaturas, e aí você acabou ficando com uma maquete gigante ali de 350 metros quadrados, que hoje em dia já se mistura ali com a favela, já encosta nas casas ali ao redor, né? Então já virou um ponto turístico, já virou uma coisa que as pessoas vão lá visitar, né? Então esse trabalho é feito por um jovem ali na favela, que não era conhecido, não era artista, nada do tipo, né? Teve uma repercussão tão grande que esse projeto ele ganhou o mundo ali. Você já teve muita gente visitando, você já teve vários dinheiros entrando ali na comunidade, né? O mundo e aquela favela se conectaram com base na valorização ali da arquitetura, né? Quando aquele jovem resolveu fazer uma maquete da favela, é porque ele se sentia ligado ali com aquele ambiente que ele vivia, né? E ele sentia que aquilo ali era uma coisa rica, que ele tinha, alguma coisa que ele valorizava, né? Então ele resolveu transformar aquilo ali na arte dele próprio, e a partir disso aí ele conseguiu construir esse projeto que com certeza mudou a vida dele, mudou a vida daquela favela ali, ok? Paramos a nossa apresentação por aqui, terminamos o nosso capítulo, e com isso a nossa aula de hoje. E é isso, uma boa semana para vocês, um abraço, fiquem bem e a gente se vê.